Vamos aqui corrigir as questões de logaritmo. Primeira questão. Questão 29. Estude em função de k o crescimento da função dada por f de x, que é igual a log de x, na base k mais 3. Primeiro, a função ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. E esse comportamento, ele depende da base. Então, se a base, que é k mais 3, for maior do que 1, ele é crescente. Então, resolvendo essa equação, k maior do que 1 menos 3, k maior do que menos 2. Então, se k é maior do que menos 2, f de x é crescente. Agora, se a minha base, k mais 3, for menor do que 1 e ao mesmo tempo maior do que 0, ela vai ser decrescente. Então, vou pegar o 3 e vou subtrair de cada membro aqui. Então, vai ficar menos 3, menor do que k, menor do que 1, menos 3. Então, menos 3, menor do que k, menor do que menos 2. Agora, se menos 3 for menor do que k e for menor do que menos 2, f de x é decrescente. Esse é o estudo do comportamento da função. Agora a questão número 30. Considere o gráfico da função f de x igual a log de x na base b, e se nesse gráfico considere o trapézio retângulo ABCD. Qual que é a área do trapézio? Então, a primeira coisa, ele me deu que a função é um log. E eu tenho aqui alguns pares ordenados específicos. Eu tenho um ponto aqui 4 e 2, que pertence à curva, né, da função, e o ponto também é 1 e 0. Então, dado f de x igual a log de x na base b, se eu tenho o ponto 4, 2, quando x é 4, y é 2, então 2 é igual a log de 4 na base b. Sabendo que log de 4 na base b é 2, resolvendo o logaritmo, b elevado a 2 é igual a 4. Fatorando o 4, b ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Isso é verdade. Aliás, eu não preciso nem fazer isso, né? Vamos passar como raiz. Então, b é igual a raiz quadrada de 4. Então, b vale 2, porque menos 2 não convém. Então, nós temos aqui que o b vale 2. A base do logaritmo é 2. Quem que é a área do trapézio? Ela é diagonal maior, menor, vou pegar primeiro, menor AD, diagonal não, né? Base menor, que é o AD, mais base maior, que é BC, vezes a altura aqui, que é DC, restado dividido por 2. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Calcular aqui os valores desses pares ordenados, para me saber quanto que é o comprimento aqui. Comprimento das minhas bases. Então, usando aqui primeiro. Aqui o par ordenado, o A tem ordenada 1 e o B tem ordenada 3. Mas qual que é a abscissa D e qual que é a abscissa C? Então, nós temos que o ponto A, ele tem um x de D e vale 1 para o Y. O ponto B, ele tem um x de C e vale 3 para o Y. Jogando na função de base 2, 1 é igual a log de xd na base 2. Então, resolvendo logaritmo, xd é igual a 2. Depois o outro, 3 é igual a log de xc na base 2. Resolvendo logaritmo, xc vale 8. Então, a área vai ser igual a 1
mais 3 sobre 2 vezes a altura. Aqui vale 8 e aqui vale 2. Então, o comprimento aqui, ó, essa distância é 8 menos 2. Então, vezes 6. Então, a área vai dar 12. Da questão 30. Questão 31. Sabe-se da física que quando o modo da velocidade de um móvel aumenta com o tempo, seu movimento é dito acelerado. E caso contrário, é dito retardado. Considere que em determinadas condições a velocidade de um móvel seja dada pela expressão V, que é igual a log de T na base K. Classifiquem em função de K o movimento móvel como acelerado ou retardado. Justifique sua resposta. Então, olha aqui. Nós temos que V é igual a log de T na base K. E, observando aqui a base, se a base, que é K, for maior do que 1, a velocidade é crescente. Agora, se a base, que é K, estiver entre 0 e 1, a velocidade é decrescente. Ainda, se K for maior do que 1, o movimento é acelerado, pois ele aumenta ao longo do tempo aí, né? Então, se K maior do que 1, o movimento é acelerado, pois a velocidade aumenta. Agora, se o K estiver entre 0 e 1, o movimento é retardado. Porque nesse caso a velocidade vai diminuir ao longo do tempo. Então é isso, turminha. Terminamos aqui mais uma correção.